Lembrando que eu iniciei aqueles estudos falando da última coisa distinta, que era a marca da besta, como também os outros elementos. Por que eu fiz isso? Para que aprendam a ter distinção das coisas que envolvem esses assuntos da besta, do falso profeta. Porque muitos dizem por aí, a besta, mas não sabem que existem duas bestas, a primeira e a segunda, onde a primeira besta, a besta que sobe do mar, possui 7 cabeças. Já a segunda besta, que sobe da terra, é diferente. Ela possui somente uma cabeça com 2 chifres e sobe da terra. Muitas pessoas não sabem identificar e também não sabem que existe o anticristo, o antimessias e também o falso profeta. Não conseguem fazer distinção até sobre a marca da besta. Por isso iniciei da marca da besta até o início, quando surge a primeira besta. Esse resumo agora colocarei em ordem, e assim todos que acompanharam os vídeos acabaram vendo todo o capítulo 13 do livro de Apocalipse, como também boas partes do Apocalipse capítulo 17 e do livro de Daniel capítulo 7, porque foi escrito para que pudéssemos entender, ouvir, examinar e compreender, porque no capítulo 1 do livro de Apocalipse mesmo está escrito ali: bem-aventurados aqueles que ouvem e escutam as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, felizes essas pessoas que examinam, escutam, leem. É para nós que estamos vivendo no tempo final. Então somos nós que temos que entender. Então temos que, o que vimos nos estudos foi o levantar, o subir, o emergir da primeira besta. E a primeira besta é aquela besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que sobe do mar. E em suas cabeças possuía nomes de blasfêmias, o qual vimos no decorrer dos vídeos. Então, podemos ver que essas 7 cabeças da besta são os 7 impérios que existiram no mundo. E os seus 10 chifres são 10 reis que darão o seu poder, a sua autoridade, a autoridade que eles possuirão, os 10 reis, eles entregarão a besta. Então temos que no tempo final essa primeira besta será um grupo, um conglomerado de reis, e daqueles reinos que se passaram referente às 7 cabeças da besta, sendo 7 impérios, esse conglomerado, esse grupo constituirá a besta em si, fará parte da besta. E essa besta será o reflexo do dragão. Lembrando que também o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 reis que darão sua autoridade à besta. Vejam que esses 10 reis também são muito perigosos. Ouvi-los e segui-los, pois eles são chifres do dragão. Eles são o diabo também aqui na terra, o reflexo dele. Então não se enganem somente com o anticristo e com o falso profeta, porque os 10 reis também fazem parte do dragão. Alguns pensam só no anticristo, né? Lembrando que qualquer outro rei que faça parte disto será reflexo do dragão também. Tudo que fizer parte do reino da besta, sejam os reis, seja a besta, seja o anticristo ou o falso profeta, será o reflexo do dragão na terra. Então, não se enganem somente com o anticristo, pois todos eles representarão o diabo, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, e que Yahushua repreenda a todos. Vimos também o levantar da segunda besta, que possuía 2 chifres, e essa besta se levanta da terra. E essa besta aparentemente parecia um cordeiro e falava como dragão, e fazia com que todos adorassem a primeira besta, a besta de 7 cabeças. E parecia um profeta, porém falava como dragão. E muitos se maravilharam seguindo essa besta que sobe da terra, pois ela parecia um profeta, mas na verdade a Escritura diz que é um falso profeta. E vimos que esse falso profeta fará cair até fogo do céu para enganar aqueles que o vejam. E assim conquistará aquele povo que não tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, pois não nasceram de novo, não se arrependeram de suas obras, para terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então eles se maravilharão e seguirão a besta, cuja cabeça de morte aparentemente tinha sido ferida, morta, porém ela ressurge no tempo final e se maravilham seguindo ela. Aquele império
que já tinha existido no passado, ele volta no futuro. E no vídeo intitulado O Anjo Revelou o Mistério da Primeira Besta, temos ali a revelação de qual é essa cabeça que ressurge. Consequentemente, qual é esse império que volta. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não viram os vídeos anteriores, eu não vou falar aqui qual é essa cabeça que volta ou revive outra vez. Veja o vídeo O Anjo Revelou o Mistério da Primeira Besta e ele entenderá quem é essa cabeça que, ferida de morte, revive no tempo final. E, se possível, veja toda a playlist, todos os vídeos da playlist. Somando com este, serão 7 vídeos, embora tenha outros vídeos que tenham assuntos relacionados a essas coisas no canal. Então, depois da primeira besta e da segunda besta, temos que a segunda besta ela faz algo distinto, que é a imagem da besta, em homenagem à primeira besta que tinha sua cabeça ferida de morte e tinha revivido. Essa segunda besta, que é o falso profeta, que possui 2 chifres, lembrando que os 2 chifres também são poderes, e sabemos que geralmente são reis, mas pode significar a união da religião e do Estado, pois temos na descrição da segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta, que envolverá a fé, a religião, o lado espiritual da fé das pessoas, porém, para um lado maligno, pois a segunda besta parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. E essa segunda besta, que é o falso profeta, fará uma imagem em homenagem à primeira besta, para que todos adorem aquela imagem. E ele concederá que essa imagem fale, ganhe fôlego. Porém, essa imagem será construída por todos aqueles o qual o falso profeta enganou, conquistando-os a adorar a primeira besta. E essas pessoas, dentre a elite mundial, seja reis, presidentes, cientistas, pessoas da tecnologia ou do conhecimento humano, elas se unirão para fazer essa imagem em homenagem à besta. E o falso profeta dará fôlego, fará com que ela fale. E a imagem, a própria imagem depois, vejam que são coisas distintas. Primeira besta, segunda besta, e depois temos a imagem da besta. E essa imagem da besta falará e obrigará todos que aceitem sua marca e que sejam mortos todos aqueles que não aceitarem. Temos aqui uma outra coisa distinta depois da imagem da besta, que é a marca da besta. Sabemos, conforme a escritura e os vídeos que vimos, que ninguém poderá comprar ou vender nada se não tiver essa marca da besta. Ou seja, além de um sentido espiritual de adoração, porque a imagem da besta quer adoração, então serão mortos aqueles que não adorarem. Por isso obrigará que ninguém compre ou venda nada sem a sua marca. Além desse sentido de adoração e sentido espiritual, temos aí um sistema de compra e venda. Ninguém poderá comprar ou vender nada somente com sentido espiritual. Aqui temos um sentido literal também, que envolverá o espiritual. Tudo que é literal na escritura tem um reflexo espiritual, e tudo que é espiritual tem um reflexo literal. Infelizmente, alguns teólogos e líderes denominacionais separam, o literal do espiritual. Quando eles andam juntos, eles precisam ter mais fé e ser mais crentes, pois muitos são incrédulos. Por isso acham que tudo é simbólico ou espiritual, sem nada literal. Então temos que essa marca será posta através de um sistema de compra e venda. E o sistema de compra e venda sempre é através do dinheiro, ou troca de alguma coisa em dinheiro ou de valor. Então temos que esse sistema ele será alterado para que tenha a marca da besta. Pode ser através de uma moeda digital, um chip, uma tatuagem, como vimos nos vídeos anteriores, que envolva a marca da besta, através desse sistema de compra e venda. Vimos também que existe uma marca do Islã, a marca halal, onde os seus alimentos têm que ter essa marca para que eles possam comer. E outras pessoas possam comprar somente se tiver essa marca. Se os alimentos fossem realmente todos deles, ou com a sua certificação. Lembrando que muitas empresas já adotam essa certificação por causa do público muçulmano, de comerem esses alimentos que são dedicados
ao Deus deles, ou conforme o livro sagrado deles, o Alcorão. Então temos que esse povo eles possuem uma marca, que significa também o nome de blasfêmia. Por isso temos a cabeça da besta, ou as suas cabeças, com nomes de blasfêmia. Isso existe tanto na religião romana, Igreja Católica Apostólica Romana, nomes de blasfêmia, como também no Islã, no islamismo, e muitos desconhecem isso. A frase deles, em nome de Alá, ou não existe outro Deus além de Alá, ou como Alá, como eles falam, isso é uma blasfêmia. E essa frase que eles trazem como marca, no lenço que colocam na cabeça, na testa, no braço direito, e em suas marcas também, de alimentos, elas constituem o número 666. E como vimos também, a tecnologia também traz esse número por trás do chip e das tatuagens. Então temos que exemplo de Nabucodonosor, que fez uma imagem para que fosse adorada, uma imagem dele mesmo. O falso profeta fará uma imagem à besta, e essa imagem fará com que todos sejam marcados por uma marca, e obrigará aqueles que não a aceitem, pois não adorarão ela, não adorarão a imagem, então ele vai querer obrigar. Então vimos que tudo isto irá à perdição, e tanto a besta como o falso profeta serão lançados no lago de fogo. A imagem da besta será destruída, pois não temos menção dela sendo lançada no lago de fogo, somente a besta e o falso profeta. Embora ela chegue a falar, mas será uma criação humana, por isso será destruída. Então foi isso que vimos nesses estudos, falando resumidamente. Tivemos detalhes do livro de Daniel, como o monstro de 10 chifres, que também significa os mesmos 10 chifres da besta que sobe do mar, que são 10 reis. Tivemos detalhe ali do chifre pequeno, que derruba 3 chifres e sobe depois, assim aparecendo, se destacando, como também os animais do capítulo 7, os anteriores ao quarto animal, o monstro de 10 chifres. Esses animais também representam reinos, e os reinos como impérios, que vimos nas 7 cabeças da besta. E esses reinos também representam e estão representados na estátua do sonho de Nabucodonosor. Façam distinção da estátua do sonho de Nabucodonosor, que tem ali 5 elementos, com a estátua que Nabucodonosor fez para ser adorada, que foi toda de ouro. Ou seja, não é a mesma coisa. Isso que temos que entender. Fazer distinção de uma coisa da outra, dos elementos que são apresentados nas Sagradas Escrituras. Uma estátua do sonho, com os elementos de ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro, e outra estátua toda de ouro que Nabucodonosor fez, construiu, para que adorassem. A exemplo da imagem da besta, que farão para que adorem no tempo final. Então temos no capítulo 2 do livro de Daniel a descrição da imagem do sonho de Nabucodonosor. E no capítulo 3 temos Nabucodonosor fazendo a imagem de ouro, toda de ouro, para que o adorem. Essas distinções que temos que fazer.